Los Angeles Galaxy. Números do Douglas Costa, de Djalma, nos Estados Unidos, 51 partidas, ele fez 4 gols. Gol nunca foi a especialidade da casa, é verdade. 8 assistências. Não arrebentou lá. Ah, mas esses jogadores assim de qualidade, que a gente sabe que tem qualidade, que às vezes o problema, sei lá, é um pouco tá disperso, é da cabeça. Eu gosto de apostar nesse tipo de jogador, principalmente quando ele não tem idade avançada. Acho que o Douglas ele tem muito potencial, um jogador de drible, de força, e vai ajudar muito esse elenco do Fluminense. Acho que é uma contratação boa. Eu acho que com muita elenco aqui, e com o Diniz, eu acho difícil você não ter motivação para jogar. Que idade ele tá? Johnny tá cercadinha pra. O Johnny já vai ver pra gente. E aí também imagens dele no Grêmio, numa temporada de rebaixamento no Campeonato Nacional. 33 anos. Então, acho assim, às vezes 34 só em setembro, só no final do ano. é empresa, às vezes o cara é muito ídolo, né? E ele acaba se acomodando, voltando pro clube, ele acha que ele tem muito tempo de poder resolver a situação e poder entrar em condição, né? Pela idolatria dele no Grêmio, facilita um pouco, né? Ou prejudica, dependendo, né, do que ele, né, tem tempo para poder apresentar o futebol que ele tem. Mas como o Djalma falou, se você pegar a qualidade do Douglas Costa, para mim ele joga em qualquer time do Brasil. A diferença é que estava num time que ele tinha que resolver quando ele está aqui no Brasil no Grêmio, e agora vai entrar num time armado e ele vai apenas cumprir uma função mais fácil do Grêmio. A gente nem sabe se vai ser titular. Não, vai sair o Grêmio também ser titular. Dá para ver que, o sea, a potência, a velocidade ainda tem, né? Fez pouco gol, mas fisicamente está mostrado. Né? Então, Lula, mas assim, tem 33 anos, você acabou de falar, né? O auge do jogador é bem antes disso. O Diniz está naquela fase, é uma característica dele. Augusto, 35, 36 também. Não, e já tinha um monte. Terãs, 32. Aí o cara. Terãs também se aposentou. Felipe Melo, Ganso, Marcelo, Renato Keno também. A gente tem aqui a relação, ó, de idade. O Johnny acabou de me mandar aqui, ó. Felipe, mais de 40. 40 a mais tem 2. O Fábio, goleiro, e o Felipe. Mais de 35. Renato Augusto, Marcelo David Braz e Cano. Mais de 30, Samuel Xavier, Manuel, Douglas Costa, Diogo Barbosa, Ganso, Thiago Santos, Keno e o Alan. O Ganso faz 35 nessa temporada. Não, com certeza, o time para o futebol atual de idade avançada, né? Porém, o Diniz tem uma característica com jogadores experientes e de muita trajetória, ele faz muito bem. Em São Paulo foi com Daniel, assim, mas ele consegue se comunicar de um jeito especial com o jogador grande, ele acredita nele, ele sabe chegar ao jogador. E obviamente o jeito de jogar dele, com a bola no pé, a vezes jogadores com menos transições defensivas, facilita um pouco. Porém, em uma temporada longa como é a de Brasil, esse problema em algum momento deveria fisicamente trazer uma dificuldade, deveria. Mas se tem 2, 3 jogadores em cada posição, o Terán não é do nível de Douglas Costa, mas é um jogador também muito interessante. Tem Keno, tem Cano, enfim, tem jogadores, um elenco interessante, né? Então vai ter diversidade de opções, porém um elenco no futebol atual, no mundo, se você pegar, não deve ter um elenco com essa probabilidade. No mundo, lembrando, a tendência do futebol atual, que os jogadores são todos medianos, no mundo, no Brasil, mas o porém, todos os jogadores com uma trajetória, com uma prestígio para defender, eu sempre falo isso, né? Jogador experiente, todos nós quando voltamos ao Brasil, falam para os você está bem, está... Se você está bem aqui, temos você prestígio para defender uma idade avançada, você preferia jogar com jogadores com essa experiência ou jogadores mais novos? Não, tem que ter uma mistura, né? Aí tem que correr também. Mas tem, né? Não, só tem que correr para não. Mas André, a gente não sei. Mas o jogo aqui é diferente. Mas a gente tem que lembrar uma coisa, mas tem que lembrar uma coisa, nós estamos falando do campeão da Libertadores, hein, gente? Que só saiu o zagueiro, só saiu o Nino, ou seja, tá enchendo o elenco, ou seja, não foi bem no brasileiro. Ou de repente esses jogadores não jogam a Libertadores, mas pode jogar, por exemplo, não joga um Ganso no brasileiro e joga o Ganso na Libertadores, mas vai jogar o Renato Augusto no brasileiro. Ou seja, eles estão compondo o elenco, eu acho que não tem nada a ver assim. O campeão da Libertadores com esse elenco. E os outros estão chegando. Eu sei que é outra história, mas o meu temor é que se peque pelo excesso.
acredite demais, acreditem demais que o Diniz, quanto mais velhinhos para ele, melhor, ele dá conta de todo mundo. Eu lembro, por outro motivo, tá? Mas não são mais jogadores, né? Mas o preço dos velhinhos, pô, olha a correria que o Cano, o Cano com 36 anos corre o tempo inteiro. Se o Ganso sempre foi dessa característica, mas são jogadores bem fisicamente. É diferente de ter, às vezes, o cara tem uma política totalmente... Na Libertadores, na final, contra Boca, principalmente, quando o jogo ficou complicado para o Fluminense, o Flu levantou de nível quando saíram os 3 caras de mais de 35 anos, né? Isso foi evidente, né? E tem não tem como contrariar a biologia e a fisiologia mundial. Mas aí já foi prorrogação. Porém, tecnicamente, sempre o futebol de início é diferente e isso dá um pouco mais de... O extremo oposto do Fluminense é o campeão. Quero saber a sua opinião, então. Sobre o Douglas Costa, mas antes, vamos dar uma olhada em números, aí os últimos times do Douglas Costa. Jogou pelo Grêmio, pelo LA Galaxy, as 2 passagens aí recentes do Douglas Costa, porcentagem de jogos como titular, você vê como caiu aí indo para o futebol norte-americano, minutos por jogo, gols, assistências, tem gente que ama, tem gente que odeia, fato pelo menos creio eu, com a bola nos pés, um craque, pelo menos mostrou isso, não sei se recentemente vem tendo esse mesmo desempenho. Mas o Fluminense acertando a contratação então do Douglas Costa, e eu quero saber agora de vocês o que isso significa para a temporada do Flu, para o Fernando Diniz, o que o torcedor pode esperar da chegada dele, porque assim, nome dos jogos do Fluminense. Então isso preocupa, porque o Douglas Costa, desde que voltou ao Grêmio, continua ainda com uma reincidência alta de lesões musculares. No Grêmio foram 4. Na temporada, no último ano pelo LA Galaxy, foram 4 lesões também. Então ele fica muito tempo fora, inativo. Então precisa ter atenção à parte física, ainda mais com 33 anos. Então, por esse recorte, ele se configura como uma aposta, mesmo sendo muito talentoso, um cara que já disputou Copa do Mundo, que jogou quase uma década no futebol europeu. Mas, por outro lado, pelo formato do contrato de produtividade, que tem metas, e pelo elenco que o Fluminense está formando, se a gente analisar o elenco, tem Felipe Melo, tem Marcelo, tem Renato Augusto, que também são jogadores que não podem jogar todos os jogos. Então o Fluminense já parte do princípio de que vai precisar dosar, de que muitos jogadores não estarão à disposição, e ele tem um elenco maior, com mais profundidade, para o Fernando Diniz rodar. Então, nesse contexto e pelo formato, eu vejo o Douglas Costa como uma aposta válida, porque, naturalmente, o Diniz não vai exigir do Douglas uma entrega de 40, 50 jogos por temporada, tem de pensar menos do que isso, pela média que ele vem tendo nos últimos 5 anos, e vai ter gente ali para substituir, num primeiro momento, Douglas Costa como reserva do Arias, vai precisar lutar ali por posição, mas para ocupar aquela faixa direita do campo, como ele ocupava no Galaxy. Pegou o Terans também, né? Tem o Terans, uma boa alternativa, então o Fluminense passa a ter gente para rodar, para dosar a minutagem e, naturalmente, cuidar melhor do Douglas Costa fisicamente. Se chegasse como no Grêmio, o cara vestindo ali a 10, o cracaço do time, a grande esperança, ele não segura essa onda, né? Os últimos anos da carreira mostram isso. Mas para ser um cara, para compor elenco, para dar mais qualidade técnica e para ser uma das alternativas para rodar, eu vejo que vale a aposta pela forma como o Diniz joga, tem condição de não só recuperá-lo, mas também fazer com que ele seja um cara um pouco mais protagonista em assistência e gols. Eu também vejo ele como uma... Bom, vamos lá. Tanto a Flapress quanto a mídia, de uma maneira geral, está assustada. Aliás, estão assustados, né? Uns colocando uma opinião mais, digamos, digo verdadeira, mas uma opinião mais coerente, e outros querendo, né, falar daquela velha história de time de velhos. E essa história de time de velhos aí, a gente já viu esse filme, né, no que deu. Bicampeão carioca, campeão da Libertadores, vice-mundial. E isso aí deixa essa velha mídia aí, junto com a Flapress, todos assustados. Vamos ver. Falar, qualquer um pode falar o que quiser. O problema vai ser lá na frente, quando a gente vê o resultado
na minha opinião, super elenco que o Fluminense está formando em 2024.